de expressão arquitetônica que aconteceu dentro do próprio... Alguém colocou para gravar aqui para mim. Obrigada. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai mudar então de conteúdo, como eu estava falando para vocês. Nós vamos estudar a terceira vertente, né, que a gente definiu aqui, de expressão da arquitetura pós-moderna, tá? Até então a gente falou sobre a arquitetura nas cidades, né, a questão da crítica que se fez às cidades modernas, às cidades do pensamento moderno, em toda aquela discussão que a gente fez sobre a Jane Jacobs. Depois a gente entrou no historicismo. Então, desde que a gente está falando do Venturi e, por último, agora do Aldo Rossi, a gente estava falando sobre essa busca de uma referência na tradição e uma referência na história da arquitetura, como... Desculpa, gente. Estou com um probleminha de estômago aqui hoje. Então, como uma referência na tradição e uma referência histórica para pensar como que a arquitetura tinha, sobretudo, a arquitetura moderna tinha perdido essas relações, né? Essas relações com a tradição arquitetônica e também com os significados da arquitetura do passado, a sua capacidade comunicativa, a sua capacidade de simbolizar, né, de significar. Bom, então vamos lá. Hoje a gente já vai ver uma outra possibilidade de pensamento dentro dessa arquitetura, tá? Dentro desse período temporal que a gente está chamando como pós-modernismo, tá? Então, só para a gente lembrar, nós ainda estamos tratando, então, desse período entre os anos 60 e mais ou menos o final dos anos 70, né? Que se condicionou historicamente, com base em alguns historiadores, como o período pós-modernista na arquitetura, tá? E a gente dividiu, né, para vocês não esquecerem dessa divisão. O que aconteceu aqui? Não estou conseguindo passar. Essa questão das 4 vertentes, tá, gente? Dessas 4 posturas, de certa forma, diferentes, né, em relação ao movimento moderno, elas são importantes vocês não se esquecerem, tá? Que são essas 4 vertentes. Porque esse é basicamente o conteúdo da nossa prova. Eu vou pedir para vocês discorrerem sobre o que é cada uma, qual que é a relação crítica que elas estabelecem com o movimento moderno, tá? Então, a gente viu, né, o início dessa crítica pós-moderna a partir da questão das cidades, tá? Depois a gente viu agora, né, a continuidade desse pensamento de crítica ao movimento moderno sobre o viés da recuperação, então, da tradição e da história. E agora a gente vai entrar na abstração formal, tá? Que é uma outra forma de se posicionar criticamente em relação ao movimento moderno. Adiantando, né, esses arquitetos, na verdade, eles vão falar que o movimento moderno ficou incompleto. O movimento moderno, na verdade, não conseguiu atingir o seu verdadeiro propósito de inovação e o seu verdadeiro propósito de modernidade, né?
E a gente vai entender por que eles vão falar isso, né? Então, eles vão buscar recuperar, né, sobretudo esse processo de abstração da forma, tá? Uma adoção, né, de uma forma que abusa mesmo, né, das formas geométricas, mas explode também essas formas geométricas, de certa forma, para tentar se livrar de um processo de figuração na arquitetura, porque para eles, na abstração, estaria a essência do que é moderno, do que é moderno na arquitetura. A origem da arquitetura moderna está no processo de abstração da forma. Então, esses arquitetos estão fazendo uma crítica nesse sentido, de que o movimento moderno ficou incompleto. Ele não conseguiu, na verdade, materializar o que ele propôs em termos de discurso, né? E aí que está a crítica. Então, a crítica está numa incompletude do movimento moderno, tá? E, por fim, né, mas espero que até o final da semana que vem a gente chegue, então, na alta tecnologia, que é uma outra expressão que convive, né, com dentro desse período pós-moderno, com essas outras duas vertentes, principalmente o historicismo e a abstração formal, tá? Então, hoje, a gente vai concentrar aqui, né, nessa questão da abstração formal. E aqui a gente vai estudar um personagem muito importante, que é o personagem central, né, dessa crítica toda sobre o movimento moderno, que visando, né, de fato, recuperar ser de fato moderno, né, porque, então, acusando o movimento moderno de não ter conseguido realizar os seus propósitos, que vai ser o Peter Eisman, né? E aí a gente vai entender como que o Peter Eisman tenta alcançar isso que ele está chamando de realmente ruptura moderna. Bom, então, o que a gente vai ver nessa aula, né? Aqui a gente vai observar que esse movimento da nova abstração formal, na verdade, ele faz duas críticas, né? Que é aqui que eu coloquei aqui embaixo. Primeiro, ele está dialogando com o próprio movimento moderno, tá? Porque se ele é pós-moderno, ele está fazendo algum tipo de crítica e está falando de alguma forma com o movimento moderno, tá? Então, a primeira crítica é ao movimento moderno, acusando o movimento moderno de que ele queria fazer uma ruptura com a arquitetura do passado, mas que, na verdade, ele não conseguiu realizar totalmente essa ruptura, tá? E a gente vai entender por que eles falam isso. E uma segunda crítica se faz ao próprio pós-modernismo historicista, tá? Ele tá, quando o Peter Eisman e esses outros arquitetos da abstração vão falar da importância de voltar a uma arquitetura mais abstrata, ele está se opondo a todo aquele discurso que a gente viu no historicismo sobre figuração, sobre reivindicação de significados, sobre uma arquitetura que lembre as formas do passado, que remeta à tradição histórica, que tenha o seu potencial simbólico, tá? Em síntese, o Peter Eisman fala assim, olha, esquece isso de comunicar. A arquitetura não tem que comunicar, não estou interessada em que a arquitetura simbolize nada, comunique coisa alguma. A arquitetura, a essência da arquitetura é ela ser um jogo de formas, da arquitetura, né? Para mim, é ser um jogo de formas abstrato, né? Eles não têm que significar absolutamente nada, né? Ele é um jogo ela é um jogo de planos, um jogo de linhas que formam um volume,
né? E aí essa arquitetura não tem que parecer para mim um templo, não tem que lembrar para mim que ela parece de fato uma casa, não tem que relembrar processos compositivos da tradição histórica, nada disso. Se a gente queria romper, né, e aí ele está se colocando como verdadeiro modernista, de fato, ele vai falar assim, se o moderno queria romper totalmente com o passado, e o moderno tinha falado sobre fazer tábula rasa da história, a forma de fazer isso, né, é indo totalmente para os processos de abstração da forma, tá? Vou depois explicar tudo isso com mais calma para vocês, tá? Só estou adiantando um pouquinho. Bom, então isso é importante. Esse movimento da abstração formal está fazendo essas duas críticas, tá? Então, ao pós-moderno, que se tornou muito figurativo e estava reivindicando significados na arquitetura, e ao movimento moderno, que propôs uma ruptura total com o passado, com a tradição, mas que para o Peter Eisman e esses arquitetos, essa ruptura total não teria acontecido. Bom, então, a gente viu que a arquitetura e os críticos pós-modernos até agora, né, historicistas, propuseram uma revisão da cidade da arquitetura moderna a partir de utopias retrospectivas, ou seja, eles olharam para o passado e para a tradição para poder fazer uma crítica ao movimento moderno, tá? Só que essa crítica, então, historicista, por sua vez, também encontrou opositores, tá? Então, ao mesmo tempo em que aparecem essas propostas historicistas do Venturi e do Rossi, vai surgir na arquitetura do mesmo período, tá? Então, isso é importante, vocês perceberem que no mesmo período essas coisas estão acontecendo, tá? Então, surge uma nova concepção arquitetônica, que vai buscar recuperar as propostas de uma abstração formal na arquitetura, baseada na representação da arquitetura racionalista do início dos anos 20, tá? Ou seja, que é o auge do movimento moderno, e os personagens heróicos da vanguarda moderna, tá? Nesse sentido, então, quem são os arquitetos que fazem isso, né? Vão aparecer 5 arquitetos de destaque nessa discussão. Eles ficam conhecidos como New York Five, ou os 5 arquitetos de Nova York. Eles não formam um grupo, eles não são um escritório conjunto, nada disso, tá? São arquitetos que trabalham independentemente, mas eles trabalham na mesma época e nesse cenário nova-iorquino. Então, eles acabam recebendo esse apelido aí da mídia, tá? Nesse sentido, o principal deles, né, o que a principal voz, por quê? Porque não é só um arquiteto da prática, mas é um arquiteto também muito engajado nas discussões arquitetônicas, né? Então, o Peter Eisman, ele vai ser professor, ele vai ser diretor de um instituto de pesquisa muito importante em Nova York, que é o IAUS. Ele vai ser editor da revista desse instituto, que é a revista Oppositions. Então, ele se coloca muito dentro das discussões especializadas sobre arquitetura nessa época. Ele tem toda uma postura um pouco midiática, assim, né? Lógico que respeitadas as devidas proporções de mídia, né, na época, mas ele se coloca numa postura de um influenciador desse pensamento arquitetônico na época e escreve bastante, vai ter inúmeros artigos importantes sobre essa discussão arquitetônica, então ele acaba se destacando como personagem na cena arquitetônica desse período, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele, né?
Então, quais são os objetivos dessa aula, dessas discussões? A gente vai apresentar a arquitetura dos arquitetos americanos, né? Que caracterizam-se pela retomada da abstração na arquitetura. Vamos compreender o posicionamento dessa arquitetura frente à arquitetura pós-moderna historicista, e também o seu posicionamento no contexto de crise e crítica ao movimento moderno. Vamos compreender a relação entre pensamento teórico e como é que isso rebate no projeto, e estudar as proposições teóricas e práticas do Peter Eismann, que é o arquiteto mais expressivo dessa vertente. Tá? Então, deixa eu contar um pouquinho mais, né, dessa história para vocês. Bom, então, vamos começar pelo primeiro processo de crítica, a primeira oposição que esses arquitetos vão fazer, tá? Que é dentro do próprio pós-modernismo. Só um minutinho. Com o surgimento, então, desses arquitetos do New York Five, que buscam uma abstração formal, vai surgir, principalmente nos Estados Unidos, uma espécie de oposição, né, disputa entre duas formas de pensamento. Uma que se baseava na ideia de significação e de figuração na arquitetura, tá? O que é figuração? Figuração é um termo que vem das artes, e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Em que eu reconheço as figuras que estão, né? Eu reconheço o significado de uma obra de arte. Eu reconheço o que aquela obra de arte quis representar, né? Ela quer representar alguma coisa. A obra de arte, ela é uma imagem, né? Ela não é o objeto em si, ela é sempre a representação de alguma coisa. Então, nas obras figurativas, eu reconheço a figura ou o objeto ou o personagem que está querendo ser representado, né? Nas obras abstratas, no abstracionismo, se buscou romper com esse processo de abstração, né? E essa foi a grande novidade no campo da arte que inaugurou o modernismo na arte, né? Essa ruptura com a necessidade de representar um objeto ou de representar um espaço, uma cena, né? Bom, o que esses arquitetos estão tentando fazer é voltar a essa origem do modernismo, né? Essa essência do modernismo, do pensamento moderno no campo artístico, que era justamente romper com esses processos de eu reconhecer as formas, de eu reconhecer as coisas como uma outra coisa, né? Então, num primeiro momento, a grande crítica que eles fazem é ao próprio pós-modernismo, que quis se tornar essa arquitetura muito significativa e muito figurativa, tá? Então, lembram quando a gente discutiu, né, a casa do Venturi, em que a gente vê, então, que o Venturi, quando faz essa forma, ele quer fazer com que as pessoas lembrem, associem essas formas a um templo antigo, a uma casa tradicional, né? Então, eu tenho a chaminé, eu tenho aqui, né, essa triangulação aqui da forma que lembra o frontão, que lembra a casinha, eu tenho os processos de simetria, então eu tenho o arco, eu tenho uma série de figuras aqui que a gente reconhece, né, tanto na história da arquitetura como na tradição de morar. Então, é uma arquitetura que a gente pode chamar de figurativa, de significativa. Por quê? Porque as suas formas representam uma outra coisa, tá? Ou uma arquitetura do passado, ou uma tradição arquitetônica.
Dá para entender isso, gente? Alguém? Sim. Sim. Dá para entender, professora. Sim. Tá. Por outro lado, olha quando a gente pega, né, essa casa do Peter Eisman, né? Talvez a única coisa que eu consiga identificar aqui de uma referência, de algo que eu conheço em termos de arquitetura e em termos de arquitetura e em termos de referência, né, histórica da arquitetura, seja um cubo, né? Mas isso porque talvez eu sei que o partido do Peter Eisman sempre é a explosão do cubo, né? Então, o Eisman, ele tenta fazer um tipo de arquitetura que não lembre nada, né? Que não remeta a nenhuma outra coisa conhecida, tá? Então, ele vai fazer o quê? Um processo, ele vai tentar fazer esse processo todo de abstração e de trabalhar exclusivamente com as formas, né? O Eisman pensa na arquitetura como uma essência, ele busca na arquitetura dele levar essa arquitetura a uma pureza e uma essência geométrica em que nem os volumes eu consigo identificar muito bem, né? Ele trata essa arquitetura como jogo de planos que se intersectam e planos que vão sofrer subtração de partes, né? Rasgos e processos de adição e por aí vai, tá? Então, qual que é o objetivo dele? Romper com esse processo aqui, tá? De que a arquitetura signifique alguma coisa ou lembre alguma coisa. Então, em um primeiro momento, a crítica que se faz é justamente ao pós-modernismo historicista que estava em alta nos Estados Unidos nessa época, tá? Inclusive a mídia, tanto a mídia especializada como a mídia não especializada, vai fazer uma oposição, né, ao que eles chamam entre cinzentos e brancos. Os grupos dos cinzentos, que eram esses arquitetos historicistas, e o grupo dos brancos, né, que era essa arquitetura da nova abstração formal, principalmente porque a maioria deles queria trabalhar com essas formas, todas essas casas branquinhas, todas pintadas de branco. Por quê? Porque... Só um minuto, deixa eu recuperar aqui do tiroteio. Bom, por quê? Porque até mesmo a cor, né, às vezes ela pode remeter a algum simbolismo, a algum significado, e o uso do branco, ele normalmente está associado a você destacar melhor as formas, destacar melhor os volumes, né? Então, eu não tenho uma outra cor que chame atenção e me desvie da análise e observação da forma, tá? Então, esses arquitetos, além disso, né, esses arquitetos também tinham uma referência ao início do pós-modernismo, principalmente as casas do Le Corbusier nos anos 20, em que o Le Corbusier abusava, né, do revestimento branco, né, da arquitetura pintada dos volumes brancos, tá? Então, eles ficaram conhecidos como essa oposição entre o grupo dos cinzentos e o grupo dos brancos. Isabela? Oi. Aquela casa que você mostrou acima, ela me lembra aquela do Rietveld, sabe? Daquela casa inspirada no Mondrian, assim, daquele lance dos planos e bem dessa característica meio racional, assim, da abstração também. Ótimo, é exatamente isso, Raul, você já adiantou. Por quê? O que o Rietveld fez, né? O Rietveld, ele vai ser uma das referências dessa abstração formal,
Não tanto a referência para o Piterais-Mar, ele não é uma referência tão direta. Ele vai ser uma referência mais direta para um outro arquiteto da abstração, que é o John Hejduk, né? Mas o que o neoplasticismo, a arte neoplasticista, né, com certeza é uma referência aqui direta para o Piterais-Mar. E eu vou mostrar, né, para vocês. O que o Mondrian fez? Mondrian fez aquele jogo, transformou, né, a pintura na busca, ele fez uma busca de essência da pintura. Então, para ele, a pintura nada mais era do que um jogo de planos, né, de tinta pintados, planos e linhas. Por isso que o Mondrian pintava os quadrados, os planos coloridos, num fundo branco, e tinha também as linhas pretas, né, que estavam soltas ali no espaço da tela. Qual que era o objetivo? Fugir totalmente da noção de uma arte figurativa que relembrasse um tema ou alguma pintura, né? Vão haver críticas em relação a isso que o Mondrian fez, porque para alguns críticos de arte, ele ficar preso aos planos, aos quadrados, de certa forma ainda o prendia a um processo de figuração, mas isso é mais complexo. Bom, mas é exatamente isso. Quando o Eisman opta por essa arquitetura do jogo de planos e linhas, ele está fazendo diretamente esse mesmo processo que o Mondrian fez, que é buscar a essência das formas e fazer um jogo dessas formas, né? Então, exatamente isso mesmo. Vai lembrar muito bem o neoplasticismo. O que então eram os cinzentos, né? Então, além do Venturi, a gente tinha, nesse período, uma série de outros arquitetos nos Estados Unidos fazendo casas que buscavam recuperar as formas tradicionais das casas americanas, tá? Eles usavam, eu coloquei a foto em preto e branco para marcar um pouco essa ideia dos cinzentos, mas eles usavam uma espécie de madeira de pinho nas casas deles, que esse pinho, essa madeira pinho, com o tempo ela vai ficando meio verde, acinzentada. E aí, por causa disso, esse grupo era conhecido como o grupo dos cinzentos, tá? Então, são essa arquitetura que ia trabalhando mais, né, com processos significativos, tá? De tentar recuperar algumas características da tradição construtiva americana, né? Nessas casas aqui a gente consegue ver melhor isso. As casas de fazenda, ou as casas de campo, né? Numa tradição de construção com a própria madeira pinho, que era típico das construções tradicionais americanas. Bom, e aí de repente surgem então esses outros arquitetos que vão ser que vão ser chamados, né, de 5 de Nova York, tá? Buscando fazer uma coisa oposta e diferente a esses processos de figuração e significação na arquitetura, tá? Então, são jovens arquitetos nova-iorquinos, né, que estavam ansiosos por reviver algumas, né, das teorias e formas do modernismo, mas principalmente o modernismo radical, o modernismo inovador do início da década de 20, né? Então, a crítica que eles vão fazer ao movimento moderno é, sobretudo, ao movimento moderno quando ele vira um estilo, né? Então, um estilo internacional que se reproduz, né? Que vai ser repetido, que fica na moda e que acabou perdendo
aquele espírito de renovação e aquele espírito de abstração do início dos anos 20, tá? E aí, por causa disso, eles vão se opor a esse discurso da linguagem historicista, tá? Assim, em síntese, o primeiro traço que vai aproximar e agrupar esses arquitetos é pela referência que eles têm à arquitetura moderna e à sua sintaxe racionalista, tá? O pensamento racionalista. Então, quais são as características gerais desses arquitetos, desse grupo? A negação da tradição, tá? Então, eles buscam superar toda essa ideia de nostalgia, de historicismo, de recuperação do passado, tá? Que vinha do Rossi e principalmente do Venturi. Eles vão negar também o contexto. Então, não importa muito para esses arquitetos que a arquitetura deles dialogue com lugar, com pré-existências ambientais, tá? Que não tenha nenhum condicionante em termos de memória, traçado da cidade ou tipologia. Isso aqui vai de encontro, aliás, vai confrontar totalmente o pensamento do Aldo Rossi, de que as formas tinham que ter uma relação com a memória, tinham que ter uma relação com o traçado urbano, ou que tinha que retomar os processos tipológicos, tá? Eles vão buscar retomar o caminho da abstração moderna, priorizando, então, a linguagem formal das vanguardas modernas, tá? Cada arquiteto desse toma, como eu estava falando para vocês, uma referência moderna, né? Uma referência de um arquiteto modernista. O Peter Eisman, ele estuda muito um arquiteto. A tese de doutorado do Eisman é sobre um arquiteto italiano que não é muito conhecido, assim, normalmente a gente fala pouco dele na história da arquitetura moderna, que é o Giuseppe Terragni. Ele vai estudar a obra do Terragni e entender como é que o Terragni realmente usava muito de estratégias compositivas de projeto que eram baseadas nessa ideia de abstração da forma, de romper muito com de trabalhar muito essa essência dos planos e das linhas de estrutura para então formar um volume arquitetônico, né? Que é diferente de partir do volume, que é diferente de partir de jogos de volumétricos. O John Reduke, né, como eu acabei de falar para vocês, é um arquiteto que se inspirou muito no neoplasticismo, principalmente no Rietveld, né, como expressão neoplástica da arquitetura, quanto no Mondrian e no... Bem, fugiu o nome, estava na minha ponta da língua. Bom, vai aparecer daqui a pouco, né? Nos artistas do neoplástico também, do neoplasticismo também. E um outro arquiteto, que é o Richard Meyer, né? Assim como o Charles Gatsby, que é um outro também desse 5 de Nova York, se inspiram bastante na obra inicial do Le Corbusier, né? Então, nessa obra das casas dos anos 20 do Le Corbusier. Então, todos eles, de certa forma, adotam uma referência da tradição do movimento moderno. Então, só retomando o que eu falei para vocês, né, qual que era o contexto disso? O contexto essa arquitetura da nova abstração se desenvolve ao mesmo tempo em que se desenvolvia a prática historicista americana, né? Então, em que os arquitetos que adotaram, né, o modernismo estavam, né, em alta na cena arquitetônica desse período, tá? Então, como eu mostrei para vocês, né, aqui, o principal deles era o Philip Johnson, tá? E eu brinquei com vocês na última aula, não mostrei aqui, né? Ele queria muito parecer a grande incoerência
é que o Philip Johnson, ele começa modernista, tanto que ele queria parecer o Le Corbusier, né? Esse aqui é o Le Corbusier. Os óculos, né, são os mesmos. Mas, ao mesmo tempo, né, eu achei essa tirinha aqui que eu achei super legal, que é como você se tornar instantaneamente um arquiteto, né? Então, porque vários arquitetos desse período modernista vão adotar, né, os óculosinhos de massa redondinhos do Le Corbusier. Bom, então a grande incoerência era do Philip Johnson era essa, ele começou como modernista e depois ele entra, né, para o historicismo, tá? O período de discussão disso, os principais textos escritos pelo Peter Eisman são do início da década de 70. Peter Eisman escreve, por exemplo, O Fim do Clássico, talvez um dos seus textos mais importantes, em 1971. Então, isso também é favorecido, esse campo de um estudo mais experimental e teórico que esses arquitetos vão fazer, é um pouco favorecido pelo contexto dos anos 70, que é de crise econômica nos Estados Unidos, né? E aí, normalmente, sempre que a gente tem crise econômica, um dos campos mais afetados é o campo da construção civil, né? E aí, consequentemente, o campo da arquitetura. Então, isso favoreceu com que esses arquitetos resolvessem, então, partir para o campo do estudo, né? Então, eles aproveitaram esse período para ir se formar mais. Então, o próprio Peter Eisman, ele forma em Cornell, Cornell, se não me engano, não, agora eu fiquei na dúvida, depois eu vou conferir para vocês se é Cornell ou Columbia. Depois ele vai para Cambridge, ele vai para Inglaterra, ele vai fazer o doutorado dele em Cambridge, estudando, né, sobre esse arquiteto que eu falei para vocês, do Giuseppe Terragni. E então esse meio que pausa, né, no campo da construção civil permitiu com que esses arquitetos fossem mais para o campo acadêmico e fizessem projetos mais experimentais de arquitetura, né? Não seguindo o rigor do que era estabelecido pelo mercado, tá? Então, acaba que esse processo de crise dos anos 70 nos Estados Unidos incentiva um pouco esse campo de experimentalismo e das atividades didáticas e de pesquisa entre esses arquitetos, tá? Tanto que a universidade se torna um lugar obrigatório, né, de presença de alguns desses protagonistas da arquitetura norte-americana, como o próprio John Hejduk e o Peter Eisman, né? Como falei para vocês, eles vão ser professores. O Eisman chega, né, a ser diretor do IAUS, que é o Instituto de Estudos Urbanos e Arquitetônicos em Nova York, né? Então, eles encontram no campo acadêmico também um lugar de se fazerem ser ouvidos, né? De terem a sua de alcançarem maior depois expressão prática. A valorização da arquitetura deles parte também de desse processo de que eles se tornam pensadores importantes sobre arquitetura nesse período dentro da universidade, dentro do campo da pesquisa, tá? Então, aparece, né, quem são eles, né? Então, isso como eu falei para vocês, aparece na mídia, né, tanto na mídia especializada quanto na não especializada, como uma novidade nesse período, tá? Então, esses 5 arquitetos vão ser o Peter Eisman, o Michael Graves, que depois é estranho, porque o Graves, ele começa
o Graves faz um papel inverso. Ele começa como um arquiteto aqui da abstração formal e depois ele vai ser um arquiteto historicista. Então, ele faz uma coisa meio ao contrário. O Charles Gatsby, que é o menos conhecido, mas tem uma obra muito bonita, o John Hejduk e o Richard Meyer, tá? Então, são os 5. Só lembrando para vocês, eles não formam um escritório, eles não são um grupo que trabalha junto, tá? Cada um é um arquiteto independente, trabalha por conta própria, tá? Mas é porque eles estão todos discutindo coisas semelhantes no mesmo lugar, tá? Que é, então, Nova York, essa cena artística de Nova York, tá? Então, só para a gente ver um pouco da obra de cada um deles, e depois eu vou concentrar mais no... tá? Então, aqui a gente tem o John Hejduk. O John Hejduk, ele começa muito trabalhando com essas formas puras na arquitetura, né? Essas formas volumétricas puras. Mas ele tenta partir essas formas, ele vai tentar fazer... em alguns momentos, essas formas não ficam claramente definidas, assim como, por exemplo, acontecia no Aldo Rossi, né? Apesar de ser um processo semelhante. Ele não escolhe... O Aldo Rossi escolhia aquelas formas puras, porque para ele elas eram a essência do pensamento tipológico e das formas arquitetônicas do passado. O John Hejduk não tem esse propósito, tá? Ele escolhe as formas puras, porque para ele essas formas geométricas puras são o mais próximo possível à abstração, né? Então é uma outra maneira de pensar, tá? Um outro propósito do uso da geometria aqui nesse caso, tá? Então, ele faz essa casa que chama One Half House, né? Então, na verdade, ele vai usar metades de formas puras. Então, aqui ele usa metade de um cilindro, né? Metade de um losango, metade de um quadrado. Para poder trabalhar as partes, componentes da casa, e ele vai ligar isso por um coral. Eles trabalham muito com... Tem uma coisa interessante aqui, que é a própria forma de representação. Esse tipo de perspectiva aqui, ó, alguém lembra como é que chama esse tipo de perspectiva? Eu tenho perspectiva de ponto de fuga central, eu tenho perspectiva também em vários tipos. Qual que é? Isométrica. Isso, a isométrica ou cavaleira, né? Então, assim, eles usam muito essa perspectiva cavaleira, em que eu vejo a cavaleira um pouquinho diferente da isométrica, porque eu vejo ela de cima, né? Eu tenho um ponto de vista visual mais da parte superior. E esse tipo de perspectiva aqui era uma que os arquitetos modernistas usavam muito no início, né? Então, também é uma retomada da própria formação gráfica, né, de linguagem gráfica que os arquitetos modernistas usavam, tá? Vamos ver mais algumas coisas do John Hejduk. Demorando um pouquinho. Então, essa outra que é uma das mais conhecidas dele, né, em termos, até porque ela foi construída, que é chamada de wall house, né? Então, tipo, casa-parede. Por quê? Porque se destaca aqui esse elemento de uma parede que serve de pano de fundo, né? Como se ela fosse uma tela para essas formas aqui, né? Meio ameboides, assim, circulares, que não lembra muito nenhuma figura geométrica tão clara, né? Então, você tem essa parede estruturante
com esse jogo de volumes aqui, né? Cada pavimento, né, ganhou uma forma ondulada, né? E aí eu tenho um outro volume que configura uma espécie de corredor para ligar a esse outro volume aqui no final, né? Então, o que é isso, né? Uma coisa que, assim, não me lembra nada, né? É bem uma relação de trabalho formal mesmo, sem a necessidade de eu relembrar nenhum outro processo histórico da arquitetura, ou que essas formas remetam a alguma outra ideia de construção do passado, tá? Algumas outras obras, né, do John Reduke, ele sempre trabalha muito com essas coisas de... Aqui é interessante essa casa, porque ele faz uma coisa que o Weisman meio que vai fazer, que é pensar com que essas paredes, elas interseccionam ou atravessam os volumes, tentando cortar a pureza desses volumes, a clareza desses volumes, né? E aqui uma das mais interessantes que eu acho, que é essa Diamond House, em que ele vai, até a forma de representação, né, lembra muito um quadro mesmo do neoplasticismo, né? Então, são jogos de planos que vão conformando os espaços dos ambientes internos, né? Então, nenhuma lógica, eu nem tenho aqui, por exemplo, uma lógica muito funcionalista, né? Então, aqui eu começo a ver a crítica que eles vão fazer ao modernismo, né? Que é uma crítica que o próprio Eisman, que principalmente o Eisman vai fazer, que a arquitetura moderna não conseguiu alcançar a abstração formal total, porque ela ficou muito presa ao funcionalismo, né? Então, os arquitetos modernos tinham uma noção de figuração na arquitetura deles. A forma deveria figurar ou deveria representar o quê? A função. Então, eles lembram lá daquela máxima, né, do movimento moderno, de que forma segue função, né? Então, para eles, os arquitetos modernos ficaram tão presos à noção funcional que eles não conseguiram chegar à pura abstração, a abstração total da forma arquitetônica, né? Então, aqui eles vão tentar fazer isso também, tentar romper com a função, né? O que é um pouco complicado quando você faz uma casa, né? Tanto que é por isso que muitos desses projetos eles ficam no campo experimental, né? O Eisman consegue construir as suas casas, né? É incrível que ele consiga construir aquelas casas, porque ele tem clientes que funcionam como espécie de mecenas, né? Apoiadores dessa arte experimental, da arquitetura que eles estão propondo, né? Mas se a gente for pensar num cotidiano da prática profissional, realmente é um pouco difícil aceitar fugir, né, dos processos funcionais. Bom, então aqui a gente vê um pouco isso, né, como você tem uma divisão dos espaços que ela não respeita, uma definição de ambientes que, assim, por pouco respeita uma relação de função, né? Mas elas até parecem casas meio labirínticas, assim, né? A gente, até para se localizar e se mover aqui dentro, talvez seja um pouco complicado. Bom, então isso parece muito, né, como o Raul me perguntou, com isso, né? Então, com o Rietveld, né? Então, essa é a casa, uma casa do Rietveld na cidade de Utrecht, na Holanda, em que o Rietveld foi totalmente inovador, né? Trabalhando com a ideia de que um volume poderia ser configurado como jogo de planos, né? Então, eu associo esses planos diversos, né? Para, então, formar um volume, tá?
que é algo, né, que os neoplasticistas estavam explorando em termos de pintura. Isso aqui, então, é uma obra do Theo van Desburgo, em que a gente vê, né, esse jogo dos planos puros aqui, e uma coisa que o Mondrian vai fazer também, né, tanto no mobiliário quanto na pintura, explorando só a associação dos planos, tá? Um outro arquiteto, então, né, que vai compor esse 5 de Nova York, vai ser o Richard Meyer. O Richard Meyer tem uma influência forte do Le Corbusier. A gente vê, né, por essa coisa dos volumes mais que o Meyer não faz tanto uma explosão volumétrica, né? Ele busca trabalhar uma inserção um pouco nos volumes puros, dentro do cubo, principalmente. Esse tipo de forma que surge, né? Isso aqui é uma coisa que o Le Corbusier faz muito, que as circulações, as escadas, né? Elas têm uma volumetria normalmente que usa um pouco da curva para poder fazer a marcação do volume. Ele marca sempre o volume das circulações, o Le Corbusier, né? Então, o Richard Meyer, quando faz isso, ele está se referindo diretamente à obra corbusiana, né? Além, então, dos grandes planos de vidro, né? Dos espaços bem abertos. Então, mais uma obra, né? Do Meyer. O Richard Meyer vai fazer muitas casas nos Estados Unidos. Ele fica bem conhecido lá por casas de campo, né? Então, toda uma recuperação, né, do processo da essência mesmo de linguagem modernista, o Meyer vai trazer, né? Até no mobiliário, né? Então, a relação vai trazer à tona, né, esse mobiliário meio Bauhaus, né? De referência moderna também. O Michael Graves, né, como eu falei para vocês, começa também, né, dentro desse pensamento da abstração. Ele estuda em determinado momento junto com o Weismann, eles discutem caminhos da arquitetura juntos, né? Então, ele começa nesse processo da abstração formal, tá? E alguns projetos dele, mas depois, como eu falei para vocês, ele migra para o historicismo, né? Ele vai ficar dentro da linguagem historicista também. E, por fim, o Charles Gatsby, né? Que não é o mais conhecido, mas também tem esse processo bem semelhante ao Meyer de fazer algumas referências à obra do Le Corbusier, principalmente quando ele trabalha o volume de escadas com inserindo as escadas dentro de um cilindro, né? Aparece aqui e aparece aqui também, né? No fundo. Então, de novo, né? A questão da perspectiva cavaleira, né? Como referência de linguagem, né? Alguma outra obra. E, por fim, o Peter Eismann, né? Bom, deixa eu só passar. Vou só mostrar algumas casas do Eismann para vocês. Depois a gente vai entrar mais profundamente na obra do Eismann na próxima aula, tá? Então, o Eismann, ele vai fazer, né, principalmente na obra, vocês já devem ter visto isso, né, lá no TH5, mas principalmente na sequência de casas, né? Então, o Eismann faz esses projetos que ele vai chamar, né, de House 1, 2, 3, né? Então, ele tem várias casas, que vai até a 11 e depois vai para a Casa Guardiola, né? Ele vai fazer uma espécie
experiência projetual, uma experiência de um método, né? Em todas essas casas, qual que é o método do Weismann? Uma explosão do cubo, tá? E então eu pego um cubo, normalmente ele começa do cubo, explode as faces do cubo, então ele vai trabalhar com a ideia de planos, e ele começa a fazer um jogo de intersecção de volumes, de processos de adição e subtração de volumes, tá? Até chegar em formas que ele considera que estão abstratas o suficiente, né? E aí, para o Weismann, essas coisas não têm que remeter nem mesmo à sua função, né? Então, uma coisa que é muito marcante, que eu acho que representa muito bem o que o Weismann pensa de arquitetura nesses processos de representação, é justamente isso aqui, olha. Isso aqui é um pilar, certo? Para o Weismann, um pilar não tem nem que representar a sua função estrutural, tá? Para o Weismann, o pilar, ele é a síntese de que é um pilar na arquitetura, é uma linha horizontal, tá? Para o Weismann, um pilar é um elemento, um elemento vertical. O pilar é um elemento linear vertical. E ele se torna, então, uma forma, né? Uma forma que é parte da composição do total do edifício. Então, se no processo formativo do Weismann, o pilar apareceu aqui, só que a laje não continuou para terminar de apoiar ele. Desculpa, gente. Então, para o Weismann não tem problema, né? Isso aqui talvez seria impensável para um arquiteto moderno. Então, assim, eu não posso ter um pilar que não esteja cumprindo totalmente o respeito à sua função estrutural. Então, se eu só preciso do pilar até aqui, porque é onde ele está recebendo a viga e a laje, né? Não teria motivo de eu continuar com o pilar, né? Isso era uma transgressão para os modernistas. Por quê? Porque eles queriam que as formas representassem exatamente o seu papel funcional e o seu papel construtivo. Para o Weismann, isso não importa. Então, o pilar é só mais uma forma, só um elemento formal. Então, ele pode aparecer aqui tranquilamente, continuar sem receber nada em cima, né? Sem receber aqui uma carga estrutural, tá? Então, o Weismann está fazendo essa coisa de uma arquitetura como jogo mesmo de planos, tá? Principalmente um jogo de planos e um jogo de linhas. Então, depois a gente volta nisso aqui, né? Ele sempre parte do cubo, e aí ele vai fazer esses processos de explosão desse cubo. Eu vou girar, vou torcer as formas, tá? Até ele chegar numa forma que ele deseja, que seja adequada. E aí, a função e a organização do espaço interno vai ter que se encaixar, né, nessa geometria nova que ele está criando. Então, ele é um formalista. Então, o Weismann busca romper com essa questão do funcionalismo na arquitetura. Ele vai ser um formalista, ele vai reverter a estratégia moderna de que a forma deve seguir a função, tá? E isso para ele é o verdadeiro modernismo, tá? Por quê? Porque a essência artística de ser moderno é ser abstrato, ser totalmente abstrato, mesmo que essa abstração implica que a forma não tem que representar nada, nem mesmo a sua funcionalidade, tá? Então, isso é a essência do que esses arquitetos da abstração formal e o Weismann estão fazendo, tá? Vou interromper por aqui, tá, gente? Porque quando a gente chega no Weismann já preciso de mais tempo um pouquinho, tá? E aí a gente continua, então,
segunda-feira. Na segunda não, terça, desculpa, tá? Tudo certo, por enquanto? Alguma pergunta? Tudo certo, professora. Professora? Oi. Certo. Só uma coisa, o trabalho é para semana que vem? Isso, ficou o trabalho dia 9, não foi? E a prova dia 13? Era isso? Não lembro. Dia 14 a prova. De 14. Ah, não, 14 é quarta. Quarta, tá certo. Ficou 14? Isso, professora, dia 14 mesmo a prova. E a entrega do trabalho dia 9, né? Isso, dia 9, sexta-feira. Então é isso mesmo, tá, gente? Professora. Aí como que vai funcionar a prova? Vai ser... A prova vai ser pelo Forms, tá? Ah, sim. Aí vai ser durante o horário da aula ou vai ser 24 horas? Eu vou deixar um tempinho a mais para vocês na quarta-feira, tá? Começa no horário da aula e aí vocês vão ter um tempo a mais para fazer ela, tá? Acho que eu vou deixar as 24 horas. Então tá bom. Formulário permite. O que mais? Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Professora, eu tenho uma pergunta. Eu vou viajar, aí dia 14 é o meu voo de volta. Aí eu tô com medo de eu não conseguir fazer a prova. Mas aí qualquer coisa